Podemos. Olá, pessoal! Mais um episódio do Pod Criminal. E claro, né? Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, né? Apertar o sininho, né? Todas aquelas instruções, né? De redes sociais que a gente não pode esquecer, né? E também abaixo vai ter ali os nossos pessoais, né? Os nossos Instagrams pessoais para vocês também poderem seguir, tá? Mas, claro, o direito penal e o processo penal, ele é norteado por casos emblemáticos, né? As histórias As reais, histórias, né? E como nós temos, né? Eu tenho que agradecer, obrigada, Senhor, por ter todos os atos criminosos, porque a gente tem história para contar. É triste, mas né? Infelizmente, né? Ou felizmente para nós, professores, não falta advogados, assunto, né? que não falta pra assunto, penalista né? não falta assunto. Porque a gente sempre vai ter aqui, né, um caso emblemático para poder discutir. Queira ou não queira, né? Eles começam a ter, né, ali no momento do crime e se estendem por anos e anos e anos e anos. E não tem esquecimento, né? Direito ao esquecimento não existe. Não existe direito ao esquecimento no criminal. Alguns casos, Mas vamos falar, então, de casos que norteiam aí, muitas vezes, o nosso dia a dia, o nosso pensamento, né? Então, nós temos o Maníaco do Parque, Champinha... Casos de família, né? Nardoni, Matsunaga. Suzane, Matsunaga, né? Que acabam tendo ali algumas ênfases nas nossas discussões. Por quê? Eles são condenados, eles vão para o regime prisional, né, de progressão e aí começam a virar notícias, né? E vamos começar com um caso que logo teremos notícias nas redes sociais e também na reportagem, que é o caso do Maníaco do Parque, né, Simone? Pois é, gente. O Maníaco do Parque é um caso à parte, né? E eu falo do Maníaco do Parque, né, com precisão por tê-lo conhecido e tê-lo entrevistado e ter estudado ele como minha linha, como minha base do doutorado, que era defender a imputabilidade do portador de transtorno de personalidade antissocial. Não, por favor, tê-lo entrevistado algumas vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes. Bastante vezes. E por estudar e ter que partir, como eu disse, né, de coisas concretas. Então, havia o júri do Maníaco do Parque, né? E hoje eu explico aqui no podcast o Maníaco do Parque, porque os meus alunos não lembram do caso Maníaco do Parque. Ele vai voltar a falar agora, mas Alguns não lembram. não eram nascidos, né? Muitos não eram nascidos que eu dou aula. Hoje nenhum era nascido, só em pós-graduação. Ou os alunos que também, depois, vêm mais velhos fazer a segunda faculdade, ou às vezes a primeira na oportunidade que consegue, que a vida permite. Mas o Maníaco do Parque, ele foi, só para esclarecer, né, um motoboy, e ele seduzia as mulheres. Através da sedução, ele as levava para um parque, por isso o Maníaco do Parque. O Parque do Estado. E lá, ele cometeu vários delitos, né? Então, o maníaco não tinha só delito sexual. Aliás, foram poucos até os delitos sexuais dele. Ele tinha o estelionato, porque todas as vítimas ele tirou dinheiro. Ele tinha, às vezes, a vontade... ele mesmo diz, mas duvida-se, de comer a carne, que seria do canibalismo, né? Ele expressa isso, mas eu acho que no momento da psicopatia mesmo. Na tentativa de sedução, né? Que ele sempre tem essa tentativa. Então, só para saber, ele fez 9 vítimas, mas foram 23 mulheres iludidas, 11 caíram, 3 conseguiram fugir, então foi de muita repercussão para quem não sabe, né? E às vezes a gente clica na internet, o Maníaco do Parque, aparece um outro maníaco, que é o Maníaco de Goiás. Então, no mesmo nome, Maníaco do Parque, tem várias, mas ele acho que virou o único. Ele é o único. Ele é a referência, digamos assim. Ele foi referência por causa do júri que foi feito com ele, onde foi comprovada a imputabilidade do portador de transtorno de personalidade antissocial. Falar psicopata hoje em dia não se pode. Eu também acho que é um termo muito pejorativo, muito usado pela mídia. Você é sociopata, você é psicopata, né? Poxa vida, vamos tomar cuidado com as palavras, né? Algumas palavras são ofensivas, dizer que uma pessoa é psicopata. Ela é portadora de um transtorno. E quando eu falo em transtorno, é um transtorno que não tem cura, porque não é uma doença. Então, eu fui tentar estudar um pouquinho dessas pessoas que ou nascem patologicamente já com a patologia do transtorno de personalidade antissocial, ou que por um meio da onde vivem e por um distúrbio já pré-existente acabam desenvolvendo um pouco desse transtorno. Então, assim, há um dilema. Você nasce ou você se torna. E as duas teorias existem. E as duas, para mim, fazem sentido.
Porque as duas estudam o cérebro. E as duas estudam a formação da massa cinzenta dentro do cérebro, né? Então, assim, esse foi um estudo mais médico, mais legal, no sentido de legalista, de procurar a lógica do psicopata, né? Desse portador de transtorno. Entender as demais transtornos que existem. Então, o maníaco, de fato, ele nunca foi submetido ao teste da escala Hare. Ele só fez o teste Rorschach, né? E assim como Explica Suzane. um pouquinho pra gente desses 2 testes, né? Porque tem muita gente que acompanha o Pódio Criminal que, de repente, não entende muito Dos desses testes. é. Então, eu O que seriam peço vênia, peço perdão da palavra para um psicólogo que esteja me assistindo, que com certeza explicaria melhor. Né? Eu vou tentar fazer da maneira mais clara. A escala Hare é uma escala que foi validada no Brasil, foi cientificamente validada pelo Conselho Federal de Medicina e que é a única que pode atestar dar o diagnóstico do transtorno. Condutopata, como diz o Guido Palombo. O Guido chama de condutopata. Condutopata, Ele fala que é uma pessoa que tem uma conduta que não condiz ao padrão, à ética da sociedade. Fora da sociedade. Então, esse é um teste, essa escala foi validada por uma psiquiatra chamada Hilda Morana. E ela fez um teste, ela ficou no hospital psiquiátrico durante 5 anos estudando, né? Ela tem um estudo internacional hoje, não está mais no Brasil, infelizmente, porque foi convidada ao Canadá para tratar do portador do transtorno. Lá eles estudam muito, né? O portador, reconhecem a existência, porque 4% da população é psicopata, né? Portadora do transtorno. Mas não necessariamente é criminosa. Tá. E essa escala Hare podia ser aplicada por psicólogos também, que foram treinados. Mas pouquíssimos, porque ela é bem específica. Como você tem que fazer um curso de 2 anos só para aplicar a escala. Né, para aprender a escala. Tem até a forma como você deve se comportar no momento das perguntas da escala. Então, o maníaco, ele não foi... Hilda Morana fez o laudo, Guido Palomba fez o laudo do maníaco do parque. E ele não foi submetido à escala Hare, porque no meio, quando ele estava sendo submetido, deu uma falha. E a Hilda Morana falou, ele já sabe o que responder. Então, esse teste não será aplicado. Porque então ele já tinha já respostas pré-ordenadas dele. Ou seja, ele é muito inteligente. Muito inteligente, Porque como essa escala, ela tá escrita, você consegue ler como é feita a análise, tanto do psiquiatra, que pode aplicar, como do psicólogo. Mas hoje, por uma tristeza, a resolução do Conselho Federal de Psicologia tirou o direito do psicólogo aplicar a escala Hare. Tirou o direito não renovou, porque a Hilda que dava o curso de como fazer. Tá. Aí ficou 10 anos valendo. Agora ninguém aplica a escala Hare. Caramba. Salvo no IMES, que tem 2 psiquiatras que são validados. Então, e o teste Rorschach é outro teste. É o mais aplicado, não é? É o mais aplicado. Ele é mais complexo até do que a escala Hare. É o que a Richthofen fez. Ela fez por 6 vezes. 6 vezes? E na terceira vez também pararam o teste, porque ela tinha comprado um livro de como ler o teste Rorschach. Nossa. Né? Bom, ele acessou outra na aqui internet também, né? Então, Os resultados. Mas é muito difícil. Só que ela sabia que ela tinha que falar que ela via uma borboleta. Coisas singelas. Exatamente. Né? Ela sabia que ela tinha que falar. Então era muito... A psicóloga falou, ela está manipulada nesse teste. Nós não vamos... Porque aqui não tem uma borboleta do tipo assim, ela tá pronta. E também foi muito engraçado da Suzane, porque ela respondeu muito rápido. E ninguém responde rápido ao teste Rorschach. Porque quer acertar, né? Sim, Não. Porque... Normalmente, é muito difícil ter um gabarito. Por isso que ele é tão preciso. Por isso que se aplica mas digo tanto. assim, ele quer pensar na resposta pra ter certeza de que vai responder a resposta certa, entre aspas, entendeu? O que vai aprová-lo, vai... Ele demora para ver tantas figuras, porque o psicólogo vai induzindo a ver as figuras. São 10 lâminas, são 7 lâminas, 6 ou 7 lâminas branca e preta, que são acromáticas. Sim, depois são lâminas coloridas. E o psicólogo demora para aplicar um teste desse, às vezes 6 sessões, assim, uma coisa bastante complexa. O laudo tem 70 páginas. E é ótimo que a gente deveria passar muitos testes de concurso público, como delegado da federal, é verdade. Passa pelo teste Rorschach. Inclusive para direcionar em que área seria melhor a condução daquele juiz ou daquele delegado. Sim. A delegado federal faz a prova. Então, eu faria brinco com meu filho, com 18 anos eu faria. Sabe, para saber a profissão, para ter bastante coisa. Mas enfim, aí ele foi aplicado, o teste Rorschach, e ele fica preso foi renovada a pena dele, ele fica preso até 2028. Mas essa é a questão, por isso que a gente entrou na questão do maníaco do parque, né? Por que ele vai virar notícia?
Porque ele vai sair, ele vai progredir. E ele vai... Ele é o preso que tem a pena, né, mais, assim, né, o mais próximo, né? 620 anos ele tomou de pena. Não, e o mais próximo a sair, né? Até a sua liberdade. 2000, não sei se dos famosos ser mais próximo a sair, porque como já saiu Misael, saiu Nardoni, saiu Matsunaga. Richthofen, saiu Jatobá, Chiquinho... Não, como é que chama? Pedrinho Matador, que morreu, né? Pedrinho Matador. Não, teve um que saiu há pouco tempo. Pedrinho Matador, que morreu, mataram. É. Que ele mataram. tava em podcast. O super podcast aí. A sociedade queria ele, construíram uma casa pra brigar. Mas ele acabou morrendo. Então, dos famosos agora, o Abdel Massif não tem previsão de sair. Não. Por hora, eu acho que pode ser o maníaco mesmo. Que é o próximo a sair, né? Mas por que ele vai virar notícia, né? Será que a gente consegue fazer com que ele seja reinserido para a sociedade? Esse é o grande problema. É como reinseri-lo. Porque será que a gente consegue? Não, ele vai conseguir. Porque a lei permite que ele vá, né? Sim, mas você acredita na reinserção dele? Você acredita que ele Na tem... ressocialização, que ele né? tem condição de viver em sociedade? Ou ele vira um champinha? O psicopata, ele tem condições de viver em sociedade, desde que observe qual foi o ponto de gatilho dele, né? E é uma conversa para psicólogo, talvez as pessoas... eu tenho que entender o que o levou a praticar o delito e afastá-lo desse ponto de gatilho. Se eu conseguir afastá-lo desse ponto de gatilho, talvez ele volte a conviver, porque ele é uma pessoa extremamente afável, uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, Educada. educadíssimo, manipulador, sedutor, né? Então, são algumas características. Ele tem empatia pela vida, então ele finge essa empatia. Ele é extremamente sedutor. Não é à toa que ele conquistou as mulheres. Sim. E não é à toa que ele... E assim, agora ele tem um instinto mau. Ele tem um gatilho. Um gatilho, Mas né? será que ele pode virar um champinha? Lembrando, né? De do alguém caso- que tem uma interdição. interdição. Sim, do caso do champinha, que ele tem uma interdição civil, né? Ele cumpriu a medida socioeducativa, né? Dos atos infracionais que ele foi, né? Foi feita a internação dele. E aí, posteriormente, falaram, e agora? Né? Cumpriu 3 anos, que é o máximo, né? De uma interdição Foi pela renovada. UECA, né? Pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E agora? Interdição civil. Será que isso também pode se repetir no caso do Maníaco do Parque? Essa interdição civil? Eu acho que não vai se repetir no caso do Maníaco do Parque. Eu acho que ele vai sair porque ele tem plena ciência, né? Agora, só pra lembrar, quer falar do caso Champim? O caso Champinha foi um caso muito Explicar? triste, né? E emblemático, boa parte também dos nossos alunos não conhece. né? Por isso que eu tô falando. É melhor E a gente gosta de... A gente explica porque não é do conhecimento do geral, né? Mas era um casal de jovens, né? A Liana e o Felipe. Jovens, se eu não me engano, ela tinha uns 16 e ele perto dos 18. já tinha 18. né? Que ano foi o caso Champinha? Acho que 2003. Salvo o melhor juízo. E aí eles resolveram, né? A contragosto dos pais, acampar. E foram Namorados, para né? uma região perigosa, né? Aventura. Uma aventura. Todos nós. E, lamentavelmente, esses viram eles ali. 3 criminosos. Eram 3, eram né? 3. O Champinha e mais 2, né? E teve depois 2 o primo que maiores chegou. e um menor. Teve 2 primos, depois vieram. E eles estavam acampando e o que eles queriam não era matar a Alia e Frambá. Eles queriam dinheiro. Sim. Eles queriam dinheiro. Tanto é que eles usaram o cartão dela. Né? Então, tudo que eles queriam é dinheiro. Mas, infelizmente, eles acabaram por matar primeiro o Felipe Café. Primeiro ele morreu. Matou mataram o ele. namorado, afastaram dela. Aí a maldade veio. É aquela maldade... Parecia que eles estavam sacrificando um gato. Como se fosse um bicho, Sim, assim. sim. Como se esse casal não fosse gente, né? Foi. Então, Sessões de tortura, chegaram a praticar ato sexual com ela. Estupro. Na frente do Felipe Café, quando ele então se revolta, me parece. Porque como eles estão mortos, a gente não tem o testemunho de fato. Só tem que uma aconteceu. versão, né? A gente tem a versão deles. E o Champinha continua a ideia. Pois é. E aí foi mais de uma semana, né? Eles, Parece que eles 4 ficaram dias com ela, estuprando, né? Com ela numa cabana, né? Uhum. E aí eles se... 4 homens, Todos, né? Junto todos. com... E disse que ele perdeu o senso, né? O Champinha. Porque ele achava, segundo falaram, né? Que ela era namorada dele. Ele criou uma falsa realidade. Ele criou uma falsa tinha realidade que a Liana era namorada dele. Então ele andava com ela. Na cidade. Na cidade. É. E aí ele tava num lugar e as pessoas começaram, né? A estranhar aquilo, né? E ela parecia uma
assim, que não estava mais ali. Cadavérica, né? Cadavérica. As fotos do Até último pelo sofrimento, né? Que ela Sim. Mas ele passou e criou tudo uma mais, né? falta de percepção típica de um portador de transtorno. É, né? Aí ele foi aplicado a escala Harry e o teste Rorschach. Ah, E foi ele foi dado. os dois. Ele foi os dois. E ele deu o transtorno de psicopatia, de personalidade. Esse laudo foi publicado, esse laudo está disponível. Quando então foi criada, né, para aqueles que não sabem, o menor ele não pratica crime, ele pratica ato infracional, mas que é a mesma coisa no Código Penal. Tem aluno que fala assim, mas como é homicídio de menor? A Não, definição homicídio é a mesma. O tipo penal ele é, o a tipo definição penal é mesmo, ele é mesmo. processado pelo mesmo. É, E ele, depois que saiu e que veio o laudo, foi criada essa unidade experimental sim. de Saúde. saúde, né? Pra incluí-lo. Pra incluir, ó, vamos aproveitar e pedir para o pessoal que estiver vendo, colocar os casos que querem que comentem, A gente né? comenta. Tipo, tem mais caso, tem o maníaco da Cantareira, tem um monte. o maníaco Casos de mais Ribeirão recentes, Pires, né? né? também. Exato, então- Tem E vários. só lembrando que nesse núcleo não tá só o Champinha, tá, gente? Também tem outros. Tem mais 7 Sim, infratores. Tem mais outras pessoas ali também que foram dadas à interdição civil. Que daí considera ele, né? O que acontece? Quando sai, né? Explicando melhor, quando cumpre o ato infracional, a medida socioeducativa chamada internação, nesse caso, porque é penado com reclusão, crime de homicídio, estupro, enfim, tudo que aconteceu. E não tinha onde colocá-lo, ele teria que voltar à sociedade, como é hoje o jovem, né? Sim. E eu pergunto, você me perguntou, bom, como fica o maníaco do parque, portador de transtorno? Você acha que ele consegue voltar? Né? Que ele pode ter vida em sociedade? E eu te pergunto, como ficam os menores infratores que muitas vezes cumprem até uma pena menor e que já são psicopatas e que têm também o transtorno? Sim. Como ele volta? Né? Então, assim, às vezes é pior o menor, porque ele fica menos tempo ali, menos tempo sendo avaliado, do que como um maníaco, que assim, já sabe o que é. Pô, o que a sociedade vai fazer com o que é? Sim. Ele foi diagnosticado com um caso emblemático de televisão. Mas o que fazer? E hoje em estado completamente inconstitucional, né? O que ele vive. O Brasil já foi denúncias, denunciado. O Brasil foi denunciado já internacionalmente, o Comitê Interamericano de Direitos Humanos, porque mantém ali um menor. Agora tem 36 anos, ele já tem 30, acho que ele tá 18 anos lá. Foi isso. Ele tá, então ele 30 e pouco, tá com 37, 38 anos Caramba. lá dentro e entrou com 14, né? Sim. E para onde ele vai? Quem vai cuidar dele? A saúde pública? Hoje é um lugar bem escuso, bem escondidinho que ele tá. E ele e mais 7 infratores que também cometeram atos, assim. É que ele virou muito famoso. Mas atos Semelhantes. atrozes, semelhantes. Um amarrou a menina na árvore, semelhantes. Teve mesmo esse Tá caso. com ele, tá com ele. com ele. Mas lá. será que o Estado, ele tomou essa atitude e agora ele também quer reproduzir, né, com o maníaco do parque, em virtude do caso do maníaco da luz vermelha? Do bandido. Bandido da luz bandido vermelha, da luz vermelha? que é carioca. Que virou, que foi um dos presos que ficou mais tempo, né, cumpriu, né, E a no dia que cadeia saiu, de ponta morreu. e ponta, né, totalmente entrou na década de 60, sai nos anos 2000, Chico uma Pegadinho outra sociedade, Também, né, Chico uma outra população, gente, né, o cara entrou Ele não sabia nem pegar ônibus. Tipo, né, entrou Não na década existia de metrô. 60 e de repente ele sai em 2000 numa, né, bum. Não será existia que- metrô. A vida Não dele existia é catraca. aquela. Meu Deus, que loucura. Ele né? conta. Não tinha Nossa. absolutamente nada. Ele passou ali todo esse período dentro do sistema. E será que o Estado, ele se sentiu, né, inerte de ter dado uma possibilidade da ressocialização melhor, uma adequação melhor para ele, e agora ele tenta sanar esse problema? Sanar como? Interditando? Interditando civilmente? E aí Será a que é uma interdição- resposta para a sociedade? E uma resposta para a proteção da dignidade da pessoa humana desse? Sim, porque o detento? champinha se sai, morre. É um Morre. querer mostrar pra sociedade, né? É. É um querer mostrar um olhar pra trabalho ele- pra sociedade. Porque é feito o diagnóstico do transtorno e nada se faz. Nenhum tipo de tratamento. Ele tá nesse lugar e não tem tratamento? Não, nenhum psicológico. Só Tem psiquiatra. descobre, né? Exatamente. Eu faço o descobre. diagnóstico, mas eu não dou a ele uma resposta. Vamos discutir o gatilho dele. Por exemplo, pra mim é muito mais dinheiro, o do maníaco, muito mais dinheiro do que mulher, sinceramente. Embora tenha sido condenado por ter tudo, até vilipêndio ao cadáver, né? Mas qual é o gatilho do Champinha? Né? Quem já entrevistou o Champinha, eu nunca entrevistei o Champinha, mas quem já esteve com ele enquanto professora, diz o seguinte: ele teve esse espírito, como diz, Criminoso. criminoso, porque ele foi muito violentado na infância. Então, se você buscar a Ele tem vida um normalmente, histórico, né, familiar. ele tem um histórico, né? Então o De dele. novo a família.
De novo, envolvendo sempre a família. É muito como a criação dele. Então, assim como o maníaco também foi vítima de estupro, e aí não é mentira, porque a avó dele que contou, então foi um relato verdadeiro, não é que ele inventa, porque o duro do portador do transtorno Pode inventar. é que ele inventa. Lembra aquele filme Silêncio dos Inocentes? Para os que são muito novos, vão achar que eu tô falando de um filme, e é verdade. Não, é um excelente filme. Excelente, excelente. Ele, no final, ele consegue convencer um promotor americano, uma polícia americana, que a gente tem como ápice, né, do melhor do crime, modelo de polícia. Eu falo, olha, os Estados Unidos tem, mas o Brasil também tem uma polícia boa, também tem uma polícia efetiva. Quem trabalha com criminal sabe que tem, né? Sim. Sabe que a gente não tem uma polícia, não é, não, mas policial, não. Polícia trabalha. Extremamente preparada. A perícia O que não dá conta é o tamanho da polícia, né? Agora, eu faço o diagnóstico do transtorno. E daí? O que vai ser feito com ele? Nardoni tá... Tinha um trabalho lá, né? Não, e ele não evolui, porque ele não quer evoluir. Ele quer ser o cara mais citado da internet. Ele briga pra saber quantos Googles foi dado em nome dele. Então, tipo, com os outros criminosos que estão com ele. É assim, por exemplo, quantas pessoas... Quem tem mais pesquisa no Google. Exato. É o motivo pelo qual eles brigam. E assim, educação. Quem põe uma educação para 7 meninos, né? E todos os outros que estavam com ele no dia, todos estão soltos. 2 voltaram a delinquir. Sim, voltaram. Né? E o resto? Só estigmatizaram ele porque era menor. Porque era uma briga do quê? Da imputabilidade, né? O menor de 18. Olha como eles são cruéis. São muito cruéis. Porque se for o portador do transtorno e tiver o gatilho, ele falou, eu não fui pra lá pra estuprar a Aliane. Mas quando aquilo veio, surgiu a oportunidade e não teve freio. Ele não foi com essa intenção, né? Eu vou pegar a vítima, eu vou ouvir... Não. Ele falou assim, eu não tinha vontade de chegar perto dela. Mas meus amigos começaram, ele não tem freio, ele não tem a massa que faz essa condução ética, ele vai. Aí ele não pensa. Agora, Nardoni tá solto. Jatobá tá solta. Mas eu pergunto pra vocês, a mídia, ela tem um papel importante nessa ênfase com relação às não a vangloriar, né? Mas, de uma certa forma, acaba exaltando esses criminosos. Sabe que com agora a é proibido? quantidade. Sabe que agora é proibido? Olha. O incentivo, né? O incentivo. Por quê? Foi proibido. Porque queira ou não queira, toda hora a gente tem uma notícia, Não, né? eles gostam dos holofotes. O portador de transtorno adora holofote. O esquizofrênico não, o esquizoide não. O bipolar também não. Eles querem se esconder, eles abaixam a cabeça, eles negam o delito. Agora, o portador, ele fala, fui e fui eu. Tipo, eu confesso que fui eu. A gente vai fazer um post o depoimento dele. Eu confesso que eu matei minha filha, estrangulei e coloquei fogo. E enquanto você tava falando com a sua esposa, tava falando que ia achar minha filha. Deus ia achar minha filha. E eu tava pondo fogo nela. Olha o grau do ser humano. Sim. Agora, a mídia tá proibida de dar ênfase. Lembra, acho que um garoto que entrou atirando na escola? Sim. Foram diversos fatos em escolas que aconteceram que proibiram pelo incentivo. Porque eles gostam do holofote. Então, eu não vou chamar atenção pelo bem? Eu vou chamar atenção pelo mal. Sim. Eu vou preso, mas eu sou um preso famoso. Então, não vou falar de rede de televisão, mas assim, sou um preso famoso. É isso que eles querem. Na sociedade, né? Então, aí abafaram o caso daquele rapaz que está sendo estudado por transtorno de psicopatia, porque ele já havia avisado que ele ia cometer o delito. Às vezes ele avisa previamente, tipo, vai acontecer, eu vou matar alguém. Eu tô com essa vontade. E eu não tenho freio, então eu vou matar. Quem vai ser esse alguém, eu não sei, mas alguém vai sofrer quando eu matar esse alguém. Porque eu quero ver alguém sofrer. Entendeu? Eu tenho que matar alguém para alguém sofrer. Essa é a loucura o ápice do delírio, que a gente chama, né? Do momento de delírio do portador de personalidade antissocial. Mas a pergunta que a gente fica é: a mídia tem um papel bom se a sociedade se conscientizasse e tentasse tratá-los. E ruim no momento que dá holofote para eles. Porque é o que eles querem. Eu não tenho que dar holofote pra louco. Eu brinco, sabe? Não bate palma pra palhaço. Você tem que deixar ele no canto dele. Fazer a investigação calada. Quem tem que cuidar disso? O governo. Sim. Né? Só que a gente prefere chamar a mídia. A sociedade não se conscientiza que precisa tratar. Eu brinco, as pessoas podem me criticar também. Quando a gente vai pra mídia, qualquer coisa pode ser crítica. Tem até... eu brinco assim, não trata do autista. Você claramente entende que é uma deficiência de gênero. Não trata do... É Aí pra você avisar corta? que são 100 minutos.
Só a gente finaliza. Volta só um pedacinho. O problema da mídia é entender. A gente não trata do autista, porque claramente, alguns, visivelmente, a gente consegue perceber o autismo. Sim. Todo mundo tem um caso na família, Sim. conhece alguém, né? E a gente tem essa compaixão natural do ser humano. Aquele que tem empatia pelo ser humano, né? A gente não trata do síndrome de Down, né? Agora, a gente não quer olhar o esquizoide. Porque, ele que viva no mundo dele. A gente não quer olhar pro bipolar. A gente não quer olhar pro histriônico. Né? A gente quer que ele viva no mundo dele. Isso aí é depressão, isso aí é louco. Põe tudo no mesmo barco. Só que esses mesmos barcos, eles estão todos, muitas vezes 70% presos no mesmo lugar. Sim. Então, você imagina a mistura que dá ali. Aí o Estado não tem como controlar mesmo. Mas esse papel da mídia, Andréia, você acha que tem influência dos advogados? Tem, né? Tem de várias formas, né? Porque para o bem e para o mal. Eu acho que tudo na vida é para o bem e para o mal, né? O profissional advogado precisa tomar muito cuidado quando ele assume a defesa de um caso e ele vai se pronunciar na mídia. Porque é claro que, querendo ou não, quando a gente vai à mídia, divulga o nosso trabalho. E todo mundo quer divulgar o próprio trabalho. Sim. Porém, precisa tomar cuidado com qual é a mensagem que eu vou passar. E quando o caso está muito no burburinho, o ideal, na minha humilde visão, é uma nota. Até para você pensar melhor, estruturar melhor a sua defesa, imaginar, preparar melhor o teu cliente. Até para não prejudicar o cliente. Exatamente. Porque o que muita gente esquece, né, Andresa, é que assim, o foco não sou eu, Sim. é o meu cliente. É o processo dele, É né? o processo dele, ele me contratou para isso. Então eu sou a responsável técnica para reparar no que é importante para ele e não ele. Então, quem tem que decidir o que é melhor para ele sou eu. Legal, então, olha o tamanho da minha responsabilidade. Se virou midiático ainda. Ainda mais os casos midiáticos. Notem o caso da Porsche, o caso do Fenol, Sim, né? Que eu acho sim, legal a gente comentar. Porque foi uma postura pouco profissional, lamentavelmente. O que deu para a gente Você acaba perceber expondo, né? que expôs de uma maneira negativa Uhum. a cliente e a profissional. Algo muito recente, já vim para uma entrevista. Muito perigoso. Sem amadurecer, né? Sem amadurecer, como diz a Simone, a tese. Sem amadurecer a postura que você quer que o seu cliente passe. Abrindo vertente da própria investigação. Exatamente. Que você não precisa expor. Não. Para você não expor a cliente. Exatamente. Sim. E às vezes o silêncio, gente, é ouro. É melhor, é ouro. O silêncio é ouro. Não quer dizer que confessa o crime, né? A ideia Exato. de, se ficou quieto, a mídia procurou, não foi encontrado o advogado da parte, né? Você falou, não foi encontrado, não. Ele não vai se pronunciar. Sim. Não, é o que eu sempre falo. Faça uma nota. Todas as vezes que me procuraram, eu já defendi alguns casos midiáticos, né? Defendi um pai de santo que tinha, acho que umas 8 vítimas, né? E, nossa, foi uma enxurrada nos primeiros dias de mídia. Eu fiz uma nota técnica dizendo que o corpo, né, de advogados que defendia os interesses dele... envidariam todos os esforços para trazer a verdade dele ao processo, iria buscar a revogação da prisão, ele não se submeteria a uma prisão que ele considerava injusta. Termos técnicos, para tentar ajustar, Uau. no sentido de que ele não estava foragido, mas que ninguém Vai é se apresentar no obrigado momento oportuno. a Sim, se submeter a uma sim. prisão que considera injusta. Então, eu fiz uma nota técnica e passei para todas as redes fazerem a divulgação. Sem a necessidade né? da exposição também Sem do expor cliente, né? meu cliente. Porque já está sendo pré-julgado por todo mundo agora que se expõe. E uma palavra indevida Nossa! pode arruinar uma defesa. Esse caso mesmo, Maria Paula, do Fenol, né? Foi triste aquela entrevista, né, no Fantástico. Você quer comentar A um imagem, pouquinho? né? A blusa, né? A vestimenta, tudo isso também acaba, de uma certa forma, comprometendo, né? A gente sabe que você não pode passar uma imagem, né, de infantil, você não pode passar uma imagem também de arrogante, né? Porque você também acaba fazendo com que a defesa ela possa ser prejudicada. A gente não pode esquecer, numa questão muitas vezes relacionada a um homicídio, aqueles jurados que estão assistindo o programa, eles também poderão ser sorteados ali, Exatamente. né? É um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, Nossa, né? e um outro tema para podcast é Tribunal do Júri. Hein? Muito, porque Sim. olha... Bom, Advocacia no Tribunal do Júri, Eu né? adoro, imagina, né? Amo, né? Esse Como tema, né? como fica a sua primeira defesa no Tribunal Nossa, do Júri? adorem, E a tremedeira, podemos, hein? e a tremedeira, hein? Podemos. Ai, gente, vamos encerrar Então é aqui, isso, pessoal. Ó, mais um episódio do nosso Pod Criminal com as meninas, hein? Um beijo a todos.